Atos 3, 1. Atos 3, 1 está escrito. Amém? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, a terceira hora da tarde. Estava sendo levado à porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João, olhando bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou para ele com atenção, esperando receber uma coisa, ou alguma esmola, como diz em outras traduções. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pelas mãos direita, ajudou a levantar e imediatamente os tornozelos do homem ficaram firmes. E ele soltou e pôs-se em pés e começou a andar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Queridos, nós conseguimos ministrar para as pessoas, você consegue ministrar para as pessoas, apresentar para as pessoas aquilo que você está cheio. A palavra do Senhor, querido, ela deixa bem claro isso. O coração, a boca fala, o coração está cheio. Quantos já ouviram falar isso, querido? Nós falamos, nós clamamos, nós pregamos, nós profetizamos daquilo que nós temos. Nós conseguimos passar, nós conseguimos entregar para o outro o que nós temos. E hoje eu vejo muitas pessoas buscando a Deus, vejo muitas pessoas clamando a Deus, vejo muitas pessoas na tua casa ou dentro da igreja indo buscar a Deus apenas pelos milagres que Deus pode fazer por essas pessoas. Indo buscar a Deus para apenas receber de Deus milagres, 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 milagres. Às vezes eu vejo as pessoas como esse aleijado, essa pessoa, esse coxo de nascença, querido. Às vezes nós chegamos perante o Senhor como esse coxo de nascença. Nós ficamos tão envoltos às nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas dores, e começamos a enxergar ou a pedir a Deus para que Deus mude as nossas dores, mude a nossa história, mude aquilo que nós estamos vivendo. E nós, muitas das vezes, estamos como esse coxo, de tempos em tempos, todos os dias, na presença do Senhor, pedindo para que Ele mude a nossa realidade, para que Ele mude a nossa história, para que Ele mude o que nós estamos vivendo ali. Esquecendo, querido, de chamar a Deus ou de clamar a Deus para que Ele cumpra o propósito dele, os sonhos, os projetos dele nas nossas vidas. Eu acho muito interessante quando Pedro olha para ele e diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Hoje, você como servo de Deus, querido, o que você tem aí dentro de você que pode mudar a história de outras pessoas? Às vezes, nós chegamos perante o Senhor, tentando resolver um problema, mas Deus quer muito mais para nós. Às vezes, nós chegamos perante o Senhor, como esse coxo. Deus olha para a minha situação, mas Deus quer que você vá além, querido. O milagre do Senhor na sua vida, ele vai além das necessidades pessoais. Ele vai além do que você imagina, ele vai além do que você acha. Quando você começa a enxergar,
Quando nós começamos a enxergar segundo a ótica divina para as nossas vidas, querido, nós entendemos que o mundo espiritual é muito além do que nós imaginamos. Quando nós enxergamos segundo a ótica divina para as nossas vidas, nós enxergamos e entendemos que o Deus que nós servimos é muito maior. E as bênçãos de Deus que tem para nós, querido, é muito maior, são muito maiores. Hoje você tem chegado na presença de Deus com uma necessidade. Hoje você tem chegado na presença de Deus pedindo algo. Mas você já perguntou a Deus qual que é o plano dele para a sua vida, querido? Às vezes você quer apenas algo para matar a sua fome, a sua sede, para satisfazer uma necessidade momentânea. Mas Deus não quer isso para nós. Às vezes você chega perante o Senhor e fala: Deus, hoje o meu problema está desse jeito. Deus, me ajuda para resolver só hoje. E o que Deus tem para você, queridos, não é só para hoje. O que Deus tem para nós não é só para hoje. O que Deus tem preparado para você, querido, é para mudar a sua história, amém? E para que o nome do Senhor se faça conhecido nessa terra através da sua vida. Pedro chegou para aquele homem e falou assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ele estava transbordando do poder de Deus. Ele estava transbordando de Jesus, querido, na sua vida, porque ele tinha passado uma vida, passado uma temporada, né? Passado um tempo ali vendo Jesus, experimentando milagres, vivendo milagres, vivenciando Jesus Cristo. Às vezes, nós ficamos na igreja muitos anos. As pessoas vai, volta e vê milagres de Deus acontecendo na vida de tanta gente, mas fica na arquibancada, né? Fica de fora, só observando. Só observando. Hoje eu quero te convidar a fazer diferente. Ao invés de você chegar na presença do Senhor, Deus, hoje é o último dia do mês, hoje é dia 31 de agosto, 31/8, último dia do mês. Eu queria que você entrasse, querido, esse mês de setembro, falando de forma diferente, profetizando de forma diferente, orando de forma diferente, indo para a casa de Deus, querido, de forma diferente. Às vezes nós vamos para a casa de Deus, nós vamos buscar, quando na verdade Deus quer que nós vamos doar a nossa vida, doar, querido, o nosso tempo de adoração a Deus. Cultuar a Deus é exatamente isso, prestar culto. Está ali, querido, nos doando para Cristo, está ali falando do amor de Deus, e está ali transbordando o que está cheio, o que está dentro de nós. Será que você pode chegar para uma pessoa hoje e falar: o que eu tenho, isso eu te dou? Será que nós podemos chegar para as pessoas hoje e falar isso, querido? O que eu tenho, isso eu te dou. O que está dentro de mim é o que pode mudar a sua história. Por que pode mudar a sua história? Eu falo com convicção porque mudou a minha. Por que pode mudar a sua história? Eu falo com convicção que mudou a história de muitas pessoas a qual eu orei. Mudou a história de muitas pessoas a qual entregou sua vida para o Senhor Jesus. Mas isso não é mérito meu, é mérito daquele que está me enchendo, que é Jesus Cristo. Daquele ao qual eu sou servo. Somos embaixadores nessa terra. Você consegue me entender, querido? Hoje eu vejo as pessoas preocupadas com tanta coisa, prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro. Eu vejo muitos cristãos com esse único pensamento, mas em uma maioria muito esmagadora, infelizmente, são poucos que podem dizer: em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Em nome do Senhor Jesus, aquilo que tem transbordado dentro de mim, eu ministro sobre a sua vida e vai mudar a sua história. Eu queria te convidar a mudar a sua fala. A mudar a sua fala. Fala: Deus, que eu venha ser cheio do Espírito Santo. Que eu venha transbordar de unção. E que o seu nome se faça conhecido através da minha vida.
Quando nós continuamos lendo, querido, esse capítulo, nós vamos ver lá embaixo, no verso 16. Aqui, querido, do verso 7 que nós lemos até o verso 16, Pedro fala que aquela multidão que estava maravilhada pela cura que foi feita naquele coxo, que foi feito através da vida deles para aquele coxo, e começa a querer adorá-los, né? E ele fala, não somos nós, é aquele que está dentro de mim. Aqueles a qual você crucificou, vocês falaram e crucificaram, aqueles que vocês mandaram para a cruz. Era o nome deste homem que nós profetizamos, e o coxo foi curado, esse aleijado foi curado porque ele teve fé. É através da fé no nome desse homem. É muito interessante que em momento algum ele chama a glória para eles. Ele dá a glória para Cristo Jesus. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem. E vocês veem e conhecem. A fé por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos veem. Como todos veem, como todos veem. Pela fé. Eu quero te perguntar uma coisa hoje. O que você tem transbordado? Primeira pergunta foi: o que você tem buscado na presença de Deus? A segunda pergunta: o que você tem transbordado? Será que você tem transbordado, querido, isso que está cheio dentro de você e que você transborda? A boca fala o que o coração está cheio, tem trazido cura para outras pessoas, tem trazido vida para aqueles que estão sem vida. Será que aquilo que nós temos transbordado, que estamos cheio dentro de nós, querido, as pessoas têm olhado para você e têm conseguido enxergar Cristo através da sua vida? A sua vida pode ser a única Bíblia que muitas pessoas vão ver. É muito interessante isso. A sua vida é a única Bíblia que muitas pessoas podem vir ler. Então, querido, nós como cristãos, a palavra que sai da nossa boca, que sai dos nossos lábios, ela tem que ser uma palavra de fé. Ela tem que ser uma palavra de autoridade. Ela tem que ser uma palavra em nome de Jesus, aquele que está transbordando dentro de mim. Levanta-te, anda, em nome de Jesus, muda a história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Interessante que eles transbordaram, que eles profetizaram. E eles falam, através do nome de Jesus, que ele creu, ele foi curado. Ele foi curado. Eu te convido nessa manhã a mudar a ótica, querido. Mudar a sua ótica. Às vezes eu vejo pessoas, se passa 5 minutos pertinho de pessoas, ao invés de transbordar o amor, a fé, a autoridade, só transbordam reclamações, lamúria. Tá tudo ruim, tá tudo problemático. O governo tá assim, o salário tá ruim, o emprego tá ruim, a empresa tá ruim, minha vida tá ruim, pai, a mãe. Tá tudo difícil, é muito complicado. Quantos já viram pessoas assim, querido? Só fazem reclamar. Eu queria que você hoje, querido, quando viesse uma pessoa do seu lado falando isso, eu queria que você profetizasse isso que está dentro de você. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Em nome do Senhor Jesus, muda a sua história. Em nome de Jesus, faça acontecer. Em nome de Jesus, mude essa história. Em nome do Senhor Jesus, não pare. Em nome do Senhor Jesus, a palavra que sai da sua boca é uma palavra de autoridade, uma palavra de poder, uma palavra de unção. Aquilo que eu tenho cheio dentro de mim, que eu venho transbordar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém, querido? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e falasse com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, o que eu tenho transbordado? Espírito Santo de Deus, as pessoas olham para mim
como cristão, como servo de Deus, o que elas têm visto? O que ela tem enxergado? Será que elas têm enxergado Jesus Cristo através da minha vida? Será que elas têm enxergado esse Deus que muda a história? Ou será que o tempo todo, ao invés de eu profetizar, eu declarar, eu só vou reclamar, eu só tenho reclamado? Deus, hoje é o último dia do mês de agosto. Eu quero colocar cada vida aqui na tua presença. Cada necessidade aqui, Deus. Senhor amado, eu quero profetizar, ó Pai querido, sobre cada vida cura. Cura nas emoções. Cura, ó Pai querido. Senhor amado, física. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos transbordar do Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai querido, chegar neste mundo e declarar em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Em nome do Senhor Jesus, seja mudada a sua história. Em nome do Senhor Jesus, aquilo que eu creio. Mas para que eu venha falar isso, Deus, eu tenho que estar transbordando do Senhor. E para transbordar de Ti, ó Pai, nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor de forma intensa. Nós precisamos entender, ó Pai querido, que diminua nós e o Senhor venha crescer através das nossas vidas. Que hoje, Deus, a palavra que saia dos nossos lábios seja uma palavra de autoridade, seja uma palavra de unção, uma palavra de direção através do Espírito Santo do Senhor. Senhor, dê-nos um dia de vitória, dê-nos um dia de paz, dê-nos um dia de unção, dê-nos um dia, Deus, de transbordar do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amanhã, primeiro dia do mês, querido, primeiro dia, nós estamos aqui para louvar a Deus, para engrandecer a Deus e para transbordar de Cristo. Começa a mudar a fala que sai dos seus lábios. Amém, querido? Começa a mudar a expressão. Querido, começa a falar em nome do Senhor Jesus. Começa a profetizar em nome do Senhor Jesus. E começa a transbordar esse Deus que está dentro de você. Amém? Deus abençoe a todos, queridos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. E até amanhã às 6 da manhã. Amém e amém. Glória a Deus.